Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos um tema muito especial. Vamos bater um papo sobre o julgamento da Boate Kiss. E para isso, está faltando ao nosso programa o Dr. Jonas, ele que é especialista aqui em direito penal, já participou de diversos tribunais dos júris aí durante as suas andanças aí em todo o Brasil. Doutor Jonas, que prazer poder estar aqui conosco, mais uma vez, né, no nosso programa, para poder discutir sempre temas polêmicos, né? Olá, doutor Flávio. Olá a todos os espectadores deste programa. É um imenso prazer poder voltar justamente no último programa do ano, né, doutor Flávio? Muito me honra essa oportunidade de estar aqui com você nesse dia de hoje. Na verdade, a gente está no penúltimo programa do ano, né? A gente está aqui numa semana festiva, semana do Natal, né? Tô até com a gravata aqui, olha, em homenagem à semana do Natal, né? E eu me tomei a liberdade de vir totalmente despojado por ser semana do Natal, semana de alegria. Excesso forense, né? Graças a Deus chegou. Mas para o criminalista não existe isso. Existe não, né? Existe. Jonas, vamos fazer uma abertura aqui, né? Antes da gente poder trazer os detalhes aí sobre o julgamento lá do caso da Boate Kiss. A gente sabe que está lá no período do julgamento, né, tribunal do júri. Mas o que é que vem a ser esse tribunal do júri? Flávio, então, o tribunal do júri, se eu for falar de forma técnica, eu vou dizer que é um momento separado, é um momento que o judiciário separa para fazer o julgamento de alguns casos. É uma extensão do poder judiciário para julgar algum tipo de caso que envolva crimes dolosos contra a vida. De uma forma bem simples, para que o nosso espectador possa compreender, eu diria que é um momento que o judiciário chama a comunidade, escolhe 7 pessoas dentre o povo, entre 25, para que essas 7 pessoas possam julgar uma determinada pessoa que tenha ceifado ou tentado ceifar a vida de uma outra pessoa. Assim, eu conceituo para você o que é o tribunal do júri, de uma forma bem simples, bem específica. E quando se iniciou aí o júri? Então, doutor Flávio, consegui dar um fundo histórico para quando se iniciou o júri, até temerário eu colocar algum tipo de data que não esteja documentado, porque nós encontramos dentro das escrituras sagradas, por exemplo, casos aos quais nós podemos observar que temos casos na escritura sagrada nos quais nós podemos observar que tem resquício de um tribunal do júri. Mas, de fato, de fundo histórico, nós encontramos em 1123, na Inglaterra, no Concílio de Latrão, o primeiro resquício do que seja um tribunal do júri para a humanidade. Chegando, então, em território nacional, em solo brasileiro, em 1822, no Brasil República, nós também vamos conseguir encontrar o primeiro tribunal do júri instituído dentro do nosso território nacional. Então, eu fico com essas duas datas para você. 1123, Inglaterra, seria o primeiro tribunal do júri da humanidade dentro do Concílio de Latrão. E um segundo momento, dentro do nosso país, em 1822, no Brasil República, o primeiro tribunal do júri no Brasil. Doutor Jonas, e quais são os crimes que vão aí ao tribunal do júri, né? Os crimes que vão ao tribunal do júri, eles estão encapsulados lá na parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, onde nós vamos ter homicídio, onde nós vamos ter aborto, onde nós vamos ter infanticídio, vamos ter instigação, auxílio ao suicídio. Esses são os crimes que vão ao tribunal do júri. Bem legal. Então a gente tem aí o início, né, do tribunal do júri atribuído a um período extremamente histórico, né, ou seja, acompanha aí essa parte histórica da humanidade, né? A gente tem crimes aí específicos, ou possamos assim dizer, crimes que são contra a vida da pessoa, que vão ser julgados também por pessoas, né? Que vão ter ali a figura de um juiz na condução do caso, mas que vão ter um grupo de pessoas do povo, se possamos assim dizer, que vão proferir ali uma sentença a um advogado, a figura de um advogado, que vai representar ali aquele réu, é assim que podemos chamar ele, e vamos ter também um promotor de justiça que vai ter a função de acusador como representante do Estado. Ou seja,
toda essa cadeia aí de eventos aí para poder chegar a um veredito. Muito interessante. Sim. Me permita fazer uma pequena observação nessa questão. O que ocorre? Essas 7 pessoas que elas vão julgar, ela vai ter a capacidade de julgar, mas a capacidade de dosar a pena, ela fica para o juiz, ou seja, o Estado vai fazer esse papel, essa função de dosar a pena. E outro ponto específico que eu gosto sempre de lembrar, que o advogado, ele é o último guardião entre o Estado e a sociedade. Ele é a última camada que existe de separação entre o Estado acusador e a sociedade, entre o cidadão. Bem legal. Nosso programa aqui vai a um breve intervalo, dá tempo de você tomar uma água, às vezes buscar ali, quem sabe uma pipoca com chocolate, né? Uma semana festiva, tá bom? Vai lá rapidinho e volta que tem muita coisa legal pra gente poder bater um papo aqui. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Estamos batendo um papo aqui sobre tribunal de júri, em específico sobre o julgamento lá da Boate Kiss. Doutor Jonas, você já fez algum tribunal do júri? E se sim, né? Qual é o maior desafio aí na hora do júri? Sim, eu tenho a imensa honra de dizer que realmente sou um advogado criminalista por completo, porque além de fazer sustentações orais nos tribunais, né, nos tribunais superiores, também tenho a imensa satisfação e prazer de saber que já fiz e faço tribunais do júri. Nem todos com o êxito que esperamos, mas uma boa parte deles sim. E, doutor Flávio, o principal desafio que eu vejo é o conselho de sentença, é montar o conselho de sentença. Porque você vai ter aí diversas características, pessoas que jamais você conheceu, que você viu na sua vida e que por aproximadamente 15 a 20 minutos você vai ter que escolher 7 para poder formar o seu conselho de sentença e conseguir fazer com que aquelas pessoas acreditem na sua tese, coadunam dos mesmos pensamentos que você, para que você possa ter êxito. Então, o principal desafio de um advogado criminalista no tribunal do júri, eu acredito que seja formar esse conselho de sentença dessas 7 pessoas. Entrando diretamente agora no caso da Boate Kiss, qual é a verdade aí sobre esse caso da Boate Kiss, na sua ótica do Dr. Jonas, né? Criminalista, professor, né? Alguém que tem um currículo já e uma vivência nessa área do direito penal? A verdade é que houve um crime. Essa é a primeira das verdades. A segunda verdade, que infelizmente foi necessário que vítimas fossem feitas vítimas para que pudesse mudar a legislação, para que pudesse mudar leis, para que pudesse ter mais fiscalização, para que não tivéssemos outras tragédias tão terríveis como foi essa. Então, realmente existia um crime. Não é vingança a sentença que estes que foram condenados receberam. Não, eles estão sendo apenas proporcional àquilo que eles cometeram. Então, a verdade é essa, houve um crime. A gente tem visto muito aí que a mídia, né, tem falado sobre dolo eventual, está aí na sentença dos acusados aí da Boate Kiss. O que vem a ser o dolo e, em especial, o dolo eventual? Então, doutor Flávio, o dolo, existem 3 modalidades. Nós temos o homicídio culposo, quando o agente ou a pessoa não tem a intenção de matar, não tem nenhuma intenção de matar, acontece por um acidente, por outra coisa. Nós temos o crime doloso, o homicídio doloso, que é aquele que o agente
tem a intenção, tem a vontade, tem a consciência de cometer o crime, e existe o dolo eventual, que é o caso da Boate Kiss, que é aquele onde o agente assume o risco e vai e comete. Um exemplo, você se embriaga, entra no seu carro e acaba atropelando uma pessoa, ceifando sua vida, machucando aquela pessoa. Você sabia que você não poderia dirigir o carro, mas mesmo assim você assumiu o risco para si de dirigir, e o que viesse a acontecer, você seria o culpado por isso. Foi exatamente o que aconteceu no caso da Boate Kiss. Tanto os proprietários da boate como os cantores sabiam que estava cheio, não tinha mais capacidade para o número de pessoas que estavam dentro da boate, mas mesmo assim autorizaram entrar mais pessoas. Quem manuseou os artefatos pirotécnicos não tinha capacidade alguma para isso, mas mesmo assim resolveu fazer, ou seja, tomou para si todos os riscos daquela tragédia. Interessante, tristeza, né? Como é que fica aí o HC, né, preventivo, diante dessa situação? Ela gera uma impunidade em todo esse caso? Veja, a sociedade ela precisa compreender 2 pontos específicos. A resposta que os familiares vão ter e esperam ter, e o que a própria sociedade espera. E um segundo ponto, o HC, ele, juridicamente falando, na ótica jurídica, ele é totalmente cabível e está totalmente dentro dos patamares, nesse primeiro momento. No segundo momento, doutor Flávio, esse HC vai ser julgado o seu mérito. Então ali vai ser decidido se deve ser mantido e os acusados, ou melhor, agora os sentenciados, deverão continuar em liberdade até o recurso final, ou se não, devem de imediato começar a cumprir a sua pena, então a execução penal. Mas impunidade eu tenho certeza que não vai ficar, porque a sentença já foi dada, os vereditos já foram colocados. O que pode ser discutido em eventual recurso, não no caso do HC, mas em um eventual recurso, é a questão da dosimetria da pena. Se a sua pena está abarcada na quantidade certa ou se pode diminuir. Mas existe uma condenação, existem culpados que já foram apontados e foram condenados. Então nós já conhecemos quem são esses culpados, quem realmente são os responsáveis por vitimar mais de 400 vidas. Hoje todos já tiveram julgamento? Sim, já teve julgamentos. Eu acredito que tem 2 semanas que já finalizou esse julgamento deles. Foram condenados 4 ou 5 réus. 4 ou 5? É. Depois de quantos anos? Depois de 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas isso é comum, porque nós estamos falando aí da questão da legislação, que a complexidade do caso por si só, o volume do caso, os inúmeros recursos e meios cabíveis, né, de poder postergar isso aí, porque até o trânsito em julgado todos são inocentes. Gente, nosso programa está chegando aqui ao final. Eu não poderia deixar de finalizar esse programa sem lhes desejar aí um Feliz Natal, né? O Natal para nós ele tem um significado muito especial. Sem querer discutir exatamente a data, mas para nós cristãos, ele representa o nascimento do nosso Salvador. Então que você possa ter guardado no seu coração e saber de que Jesus nasceu, né? Morreu, mas ressuscitou ao 3º dia para nos salvar. Então que você possa comemorar aí o Natal, sabendo do verdadeiro sentido do Natal aí para você e para a sua família, né? Isaías fala, né, que o menino nos nasceu, né? E isso é uma maravilha, né? E ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bom, um Feliz Natal e que Deus abençoe a todos. Doutor Jonas, foi muito bom ter você aqui conosco mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço, desejo a todos um Feliz Natal, ao doutor, à família, um próspero ano novo e que o menino Jesus se faça presente, não somente nessa data comemorativa, mas no decorrer de todos os 365 dias do próximo ano que vem aí. Deus abençoe a todos e até a próxima.